Olá, boa tarde. Começando mais um Os Donos da Bola e hoje o bicho vai pegar, hoje o programa tá quente. Mais um episódio dessa novela Beneci Queiroz e hoje nossos comentaristas estão assim, ó, empolgadíssimos para opinar sobre esse caso. Tem o Galo estreando na Florida Cup, estreando na temporada. É hoje, finalmente, a gente vai ter jogo para comentar nos Donos da Bola de amanhã. E hoje de Mário Oliveira, Eduardo Panzi, André Salles, ele tá de volta. Eu adoro o André Salles e a grande Kika Branco para ler a mensagem de você, nosso querido telespectador, que manda aí o que você pensou de mais um capítulo dessa novela Beneci Queiroz, @os Donos da Bola MG. E quem que eu vou chamar agora? Meu ídolo, que saudades, Everton Guimarães, Bandeirantes Imóveis, pra você com Everton. Muito bem, grande oportunidade para você de casa adquirir sua chácara para lazer ou pescaria e ainda como um grande investimento, em áreas para chácara, com água, luz, ruas compactadas lá na região de Pompéu, às margens da represa e do rio Paraupeba, próximo à Cachoeira do Choro, apenas 160 quilômetros de Belo Horizonte, com água em abundância, muito peixe, região não afetada pela crise hídrica, com uma natureza exuberante. Um detalhe, vai faltar água no mundo, menos lá. Financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa, você tem até 144 meses para pagar, entrada de 7 mil, prestações de R$ 499. É isso mesmo, mas você não pode perder tempo, porque se você ligar agora e informar que está assistindo Os Donos da Bola, você vai ter 2 mil de desconto na entrada. Então você vai dar 5 mil de entrada e prestações de R$ 499, mas tem que dizer lá, ligar, ó, tô vendo Os Donos da Bola, e mais, hein? Você vai fazer o seu cadastro por telefone ou no WhatsApp da empresa que você concorrerá a um barco de pesca. Então você compra o empreendimento, faz o investimento, constrói sua casa e ainda ganha um barco. São poucas unidades. Agende hoje mesmo sua visita, adquira sua área nas Fazendinhas Baú, Bandeirantes Imóveis, 31 é o código, 34850123, 34850123, ou chame no WhatsApp agora, 9907-9139, 9907-9139, Bandeirantes Imóveis. Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz do carnaval nota 10 em economia. Faz Carrefour. Faz a conta, você faz economia. Todo mundo tá fazendo, vem fazer você também. Faz. Quarta é dia da feira Carrefour. Todas as uvas com 50% na segunda unidade com o cartão Carrefour. Batata, R$ 1,98. Sacolão a partir de 95 centavos. Peixe tambaqui inteiro, R$ 7,98. Bisteca suína ou linguiça para churrasco, R$ 6,98. Todos os biscoitos, leve 4, pague 3. Faz Carrefour. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. Vitae Turismo. O melhor clube de férias do Brasil. Aproveite as férias de janeiro. Pacote 7 diárias a 4 pessoas com café da manhã. Apenas R$ 925. E não para por aí. No Hotel Fazenda com toda a infraestrutura. Diária a partir de R$ 240 em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Ligue agora na Central de Reserva e consulte nossas promoções. 30715757. Não deixe para a última hora. Ligue 30715757. Promoção exclusiva do Pedidos Já. Uma pizza Domino's de Catupiry Giga por apenas R$ 26,45. Baixe grátis o aplicativo, peça online e pague em casa. Pedido Já, a sua melhor forma de pedir comida. Preocupado com o futuro, querendo novas oportunidades? Então venha para a Escola Real Master, 3422-6363. Tradição, experiência, na melhor escola de mecânica. Aqui você aprende mesmo. Mecânica de autos, eletricidade, mecânica de motos, acessórios, injeção eletrônica de autos e motos. Aulas práticas e teóricas. Matricule-se agora mesmo. Escola de Mecânica Real Master, de geração em geração, formando profissionais em mecânica. 3422-6363. Só pode dar certo. Faça o vestibular agendado da Faculdade Pitágoras. Estude pagando 30% da mensalidade sem juros. Conte com a gente. Só pode dar certo. Agende já sua prova. faculdadepitagoras.com.br. O que é bem-estar?
A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Muito bem, de volta com o Dr. Dilson Pockel para falar da Implantar. E eu tenho uma dúvida, por que tanta gente procura implantar? O que implantar tem de tão diferente assim que tem gente saindo até de outras regiões para o tratamento aqui em Belo Horizonte? Everton, eu poderia falar para você que é por a minha estrutura ser uma estrutura que não deixa a desejar se comparada a nenhuma clínica no Brasil. Eu poderia dizer para você e para o telespectador que é porque temos um bloco cirúrgico que podemos fazer cirurgias de implante no paciente dormindo. Eu poderia falar para você que temos atendimento em todas as áreas da odontologia. Mas o mais importante de tudo, que faz Implantar ser uma clínica diferente, é a nossa capacidade de atender as pessoas dentro da individualidade delas, de realizar sonhos, de atender uma senhora de 80 anos, diferentemente do rapaz de 25. E isso não é só o dentista, começa na nossa recepção, passando pelos consultórios, pelas assistentes. Isso faz da Implantar a líder mineira em implantes dentários. Você de qualquer região do estado está esperando o quê? Vem para Implantar 2517-5000. Saudades do Everton Guimarães. E olha, gente, o cara mandou uma mensagem que eu concordo. A Kika atrás dessa bancada. E hoje, especialmente, é um pecado com essa bota que ela tá. Bota muito bonita. E hoje o Atlético entra em campo pela Florida Cup, enfrenta o Schalke 04 da Alemanha. E o primeiro desafio do Galo em 2016 vem com novidade no time de Aguirre. Será? Mudança na frente. Coloca na tela. Eu tenho muitas opções e grandes jogadores. Tanto Thiago como Dátulo são dois grandes jogadores. E também temos outras opções que podem ser parte do elenco. Aqui o importante é que todos têm que brigar por um lugar no time e quem vai a jogar melhor vai ser quem comece. Amanhã vai ser com Thiago, talvez a outra semana pode ser outro jogador. Mudou, mas a equipe continua com o mesmo pensamento de buscar os títulos, com bastante liberdade para poder criar, para poder construir. Uma coisa que foi bastante questionada foi a questão da parte da marcação. A gente está trabalhando isso já desde o primeiro dia que ele assumiu a equipe. Então a gente espera estar assimilando o mais alto possível, mas não perder a nossa característica, que foi uma equipe que sempre buscou o resultado. A gente sabe que quando tem uma polêmica ligada a um time, as redes sociais ficam polvorosas. Então, daqui a pouco tem um caso Benecível, gente. Calma aí. Primeiro vamos falar do Atlético. André Salles, por favor, meu querido, o que você achou dessa mudança? O Dátulo no time reserva, o Thiago Ribeiro na equipe titular e, no mais, a base do ano passado mantida. Nenhum reforço já estreando de cara contra o Schalke 04. Bem-vindo de novo. Muito obrigado, boa tarde aos telespectadores. Eu estou muito curioso para ver esse jogo, acho que é um teste muito bom para a gente ver como é que o Atlético arranca aí nessa temporada 2016. O Schalke 04 é um time que está no meio da temporada, então é um time que já tem um ritmo muito forte, vai pegar um Atlético no início de temporada, portanto é um jogo interessante, mas também que não dá para a gente tirar todas as conclusões. Falando sobre as mudanças, eu acho bem interessante, eu gosto do Thiago Ribeiro, acho que ele faz essa função melhor do que o Dátulo, gosto do Dátulo mais centralizado, mas já que o Giovanni Augusto está no nível melhor ele esperar mesmo no banco de reservas e tomara que o Thiago Ribeiro renda mais esse ano do que rendeu o ano passado. Para mim, ficou devendo. Fala-se muito sobre mudança da postura tática, e é isso que eu estou mais curioso para ver hoje. Se o Atlético vai ser um time mais cauteloso, se o Atlético vai ser um time mais seguro e menos exposto, né, com aquela linha, a última linha ali dos zagueiros e dos laterais, menos adiantada, né? Não ficando tão exposta. Vamos ver para ver se realmente vai ser esse time que todo mundo está imaginando. O próprio Marcos Rocha, durante sua entrevista, mencionou que desde o início da temporada eles têm cuidado bastante dessa parte defensiva. Eduardo Panzi, Casares não estreia, claro, deve entrar ao longo do jogo, mas ao longo dos treinamentos ele já vinha mantendo essa filosofia. Colocou o Casares no time reserva, aquele jogador que começou no Botafogo, o Yuri também na reserva, o zagueiro, o Eraso na reserva. Esses três jogadores começando entre os substitutos. Você acha que é por aí mesmo? E opina também sobre essa troca Thiago Ribeiro no lugar do Dátulo. Boa tarde, meu querido Eduardo. Boa tarde, Cadu, telespectador. É por aí, é o que a gente vinha comentando aqui já há um bom tempo, que nem tanto o Aguirre quanto o David não iriam mexer muito nas equipes que terminaram
o ano de 2015, porque é bobagem mexer, mudar demais, até porque manteve-se o elenco, manteve a espinha dorsal, a base. E o Aguirre começa desse jeito. Ah, mas está mudando o Dátulo pelo Thiago Ribeiro, mas essa é uma mudança que ela aconteceu ao longo de 2015 todo. O Levir Coupe já jogou com o Thiago Ribeiro, jogou com o Dátulo, jogou com o Patrick, jogou com o Carlos. O Atlético não se acertou nessa posição em 2015. O Dátulo terminou o ano sendo mais utilizado. Ainda assim, outros entravam. O próprio jogo contra a Chapecoense, o Thiago Ribeiro jogou de titular nessa posição. Então, não é uma grande mudança o retorno do Thiago Ribeiro jogando por ali. Eu acho que a gente deve já notar alguma diferença, sim, na postura defensiva do Atlético. Quem cobre o Atlético tem falado muito disso. O próprio Aguirre falou nessa coletiva que ele deu ontem lá nos Estados Unidos que tem dado prioridade ao sistema defensivo, tem priorizado. Ele disse até na entrevista que sabe do potencial ofensivo e tem deixado um pouco de lado em detrimento do posicionamento defensivo. Por isso eu acho que não mexeu lá atrás. Poderia colocar o Eraso já de início, mas não vai colocar. É um jogo da Copa Florida Cup, só que tem áreas de amistoso. Por quê? Pode fazer quantas alterações quiser. O Atlético pode mexer no time inteiro. Então, acredito que o Aguirre deva manter mais o sistema defensivo durante o jogo e mexer um pouco mais do meio para frente. Aí é só uma opinião minha a respeito do que ele deve fazer no jogo de hoje. E outra, gente, o André tocou num ponto que é interessante. Não se assustem com o placar do jogo ou com o que o Atlético possa sofrer nesse jogo, porque o Atlético está com uma semana de treino. O Schalke está no meio da temporada, é a famosa intertemporada, ou seja, está voando, está jogando o campeonato alemão, as Copas Europeias que participa, e o Atlético não. O Atlético está voltando de férias. Então, não se assuste com o que você vê hoje no jogo. Eu até concordo com você, mas fazendo ao mesmo tempo o papel do advogado do diabo, o Schalke 04 estreou no domingo e venceu o Fort Lauderdale Strikers por só 2-0. E o Fort Lauderdale Strikers não é nem um time da MLS, né? É um time da divisão de acesso, digamos assim, ao principal campeonato. Mas trocou do futebol. O time todo no segundo tempo. É amistoso, gente. Amistoso, é treino. Dimar Oliveira, hoje o jogo, justamente por ter esse caráter de amistoso, o fato de ele entrar com essa escalação não é exatamente um sinal inquestionável de que nenhum dos reforços serão titulares. Então, minha pergunta para você é a seguinte: se já fosse jogo de Libertadores, se já fosse jogo para valer, você entraria com esse time? Você entraria com o Thiago Ribeiro? Ou você acharia uma vaga para o Casares já começar a temporada? Você já acharia uma vaga para o Eraso, por exemplo? Boa tarde, Mara. Boa tarde para todo mundo. Se fosse o primeiro jogo, a estreia da Libertadores, eu entraria com esse time. Sem alternativa nenhuma, sem ter olhado, sem ter observado, sem ter treinado muito. Com o Thiago Ribeiro no lugar do Dado. Mas o que a gente tem que chamar a atenção para o pessoal que vai acompanhar esse jogo é que o Schalke, a última parte dele foi dia 18 de dezembro. Então, ele teve essa parada, porque na Alemanha tem uma parada diferente em relação à Inglaterra, enfim, as outras equipes que já voltaram a atuar. E quando o Cadu fala do Fort Lauderdale, é o time da grande promoção desta Copa, né? Essa Copa está sendo feita para promover exatamente, esse o intuito dos organizadores nessa promoção. E o Schalke vai impor uma situação para o Atlético que é boa da gente ver, principalmente em termos defensivos. E claro que quando o Diego Aguirre chegou, eu acho que todo mundo foi nele e falou, pelo amor de Deus, você resolve o problema defensivo dessa equipe. Né? Por mais que você tenha visto e os elogios que ele fez à própria equipe do Atlético comandada pelo Levi na temporada passada, ele sabe perfeitamente que o problema que ele tem que resolver é esse. Então, inicialmente, é normal que não aconteçam tantas modificações, que ele vai observar um pouco mais o grupo, os jogadores, e até porque ele mesmo disse que ele já passou nomes para a diretoria, que vão acontecer novidades nas próximas semanas, então nem ele mesmo está satisfeito com o que exatamente ele tem na mão nesse momento. É uma equipe que ainda está em mutação, vai sofrer transformações, vai passar por situações, e eu vou te dizer uma coisa, é bom você ter a chance de enfrentar o Schalke 04 no primeiro jogo, independentemente do que ocorre em termos de placar. É necessário legal, né, isso, é legal te ver isso, é importante você ter essa firmeza. Você queria o quê? Fazer amistoso com todo o respeito que a gente tem, as equipes que estão disputando a segunda divisão, a série do Campeonato Mineiro, ou ao outro que você marca ali, o cara... Gente, isso é importantíssimo em todos os sentidos, até para que o Aguirre veja até uma condição emocional que o time está no momento. Mesmo que seja amistoso, que tenha essa reação, você está enfrentando o Schalke. Então, é muito bacana de ver um jogo assim. Uma das grandes validades dessa competição, conforme a gente falou na segunda-feira, teve gente que não entendeu, por mais claro que a gente tenha sido, né, Panzi? Mas essa parte do marketing mesmo. Até o Daniel Nepomuceno deu uma entrevista para a TV Galo esses dias, foi veiculado em outros veículos,
todo mundo falando, comentando, né? A camisa do Atlético sendo vendida em diversas partes ali de Orlando, dos outros times, né? Das 9 equipes que participam da Florida Cup, é uma das partes mais legais mesmo desse tipo de competição. O André Salles, você que é repórter e gosta da parte tática, eu vi nesses últimos dias, quando todo mundo falava da possibilidade de o Calheri vir para o Atlético, parece até que esfriou, porque o Boca Juniors não quer reforçar um rival que ele mesmo considera um grande concorrente à disputa da Libertadores. Mas com o gancho do Calheri, muita gente falando, será que o Atlético pode sair do 4-2-3-1 para jogar num 4-4-2 com o Prato e o Calheri lá na frente? Eu queria te perguntar, sem o Calheri, você mudaria de esquema? Ou você continuaria com essa formação, os 2 volantes, aquela linha de 3 armadores e o Prato isolado lá na frente? Bom, depende muito de muitas questões que a gente ainda tem que ver no desenrolar dessa pré-temporada. Acho que depende principalmente do Casares. O potencial desse jogador, de origem, ele é um jogador mais centralizado. Então o Atlético poderia, caso ele realmente mostre todo o potencial que a gente acredita que ele tenha, o Atlético pode optar por um 4-4-2 convencional, com ele, o Giovanni Augusto ou Dátulo, dividindo a armação das jogadas com 2 atacantes na frente. Outra opção tática também, e me parece que até o Lucas Prato já falou sobre isso, seria manter o esquema tático. Isso eu estou especulando, caso esse jogador venha, que é um centroavante de área, e aí o Prato jogaria aberto. O Prato gosta desse posicionamento. Eu, particularmente, prefiro ele centralizado, acho que é um bom homem de área, fez um bom ano de 2015 e deveria ser mantido, não tem para que mudar. Mas ele mesmo disse que se sente mais à vontade, poderia ser uma alternativa tática. Para não ficar em cima do muro, dando a minha opinião, eu não mudaria. Gosto desse esquema com 2 jogadores abertos, o Prato no meio deles. Acho que o Atlético deveria manter esse esquema tático e aí o Casares brigar por posição, quem sabe brigar na armação de jogadas ou em uma das pontas. E você, Eduardo Planes, como que você montaria essa equipe? Parece que é uma espécie de ruído aí com relação ao Casares, pessoas que entendem de futebol, que acompanham a realidade do Galo, com opiniões divergentes, algumas defendendo que ele funciona mesmo de fato como um armador, um camisa 10 centralizado, e ele mesmo disse algo nessa linha, se definiu como um enganche, mas muita gente dizendo que ele gosta de cair pelo lado esquerdo, então seria a solução para esse lado mais carente do Atlético. Como você escalaria o Casares e o time como um todo, como que seria a sua formação? Até porque o cara que joga centralizado, claro que ele vai gostar de cair por algum dos lados, né? Então, às vezes a pessoa vê um jogo do Casares, ele jogou caindo mais pela esquerda, ele gosta de jogar pela esquerda. Não, gente, ele é centralizado, mas caiu naquele jogo. É exatamente esse o motivo do ruído. Você vai continuar na sua análise, mas você foi perfeito. É exatamente isso. Ele tem, por definição, como posicionamento original, a função de camisa 10, de armar por trás ali do centroavante, como o Giovanni Augusto vem executando no Galo nos últimos tempos. Só que, óbvio, assim como o Giovanni Augusto cai muito pela direita, ele cai muito pela esquerda. É normal, até para o time não ficar muito previsível. Assim como o Lucas Prato é um jogador de área, mas está o tempo inteiro caindo pelos lados do campo. Então, gente, o jogador que não se movimenta, que fica parado, ele não tem chance. Mas ainda em suposição, porque o Calheri é uma suposição, não é nada certo ainda, mas eu gostaria de ver, sim, ele com o Prato. Já falei isso há muito tempo, até quando o Jô era do Atlético, que poderia jogar junto, o Prato com o Jô, o Prato saindo um pouco mais, jogava assim no Vélez. Poderia até mexer no posicionamento do Luan, colocando o Luan um pouco pela esquerda, aí ganharia força do lado esquerdo, o Prato um pouco pelo direito, o Calheri mais dentro da área, ou então vice-versa, o Prato continuando lá na frente, o Calheri caindo pelos lados. Mas isso, gente, isso é suposição. Mas é um grande jogador. Quando a gente falou aqui, quando surgiu o papo que seria a melhor contratação do futebol brasileiro, nossa senhora, né? Já estava, ontem o Sorin falou isso. Então é um cara que conhece muito mais o Calheri do que eu. Pelas duas pontas é uma fonte interessante para isso. Primeiro pelo vínculo com o Cruzeiro, para já cortar de vez essa mania de todo mundo achar que a gente opina por ser clube A ou B. E segundo por ser argentino e conhecer o futebol de joga lá. Então seria excelente. Mas vamos aguardar, vamos ver se ele vem, porque tem esse problema do Boca. Eu já ouvi que os empresários do Calheri querem uma cláusula no contrato, uma cláusula de titularidade, o cara jogar. Aí eu já acho que é um caminho errado. Porque, por melhor que ele seja, se tiver mal, vai ser obrigado a ser titular. O Atlético não aceitaria isso. Dimara Oliveira, daqui a pouco a gente começa com você, o papo sobre o Cruzeiro. A gente já vai mudar para o Cruzeiro. Antes tem um recado que precisa aparecer para mim, viu, Genta? Porque senão eu vou falar do Beneci Queiroz, que era o que estava no TP. Mas o Beneci é daqui a pouco. E agora é um recado importantíssimo.
para você que tem financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito ou mesmo cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Isso é péssimo, viu? Sabe como você pode descobrir se existem irregularidades no seu contrato? É fácil, é simples. Ligando agora neste número que está aqui na sua tela, um consultor altamente preparado está aguardando ansiosamente a sua ligação para tirar todas as suas dúvidas. Ligue agora, marque seu horário, sem compromisso, sem dor de cabeça. O cálculo é feito de forma gratuita e você já fica sabendo na hora os valores justos da sua parcela. Além de reduzir o valor da parcela do seu financiamento, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. É como eu costumo dizer, o melhor dos mundos. Você está sofrendo ação de busca e apreensão ou até já perdeu o seu veículo? Saiba que você também possui defesa e pode receber os valores já pagos corrigidos. Você já perdeu muito tempo, muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Ligue agora e faça a revisão do seu financiamento. Se der ocupado, insista. Ligue durante todo o dia e no decorrer dessa semana. 31 2559 8877. 31 2559 8877. Eu prometi, a gente vira para cá agora e começa a falar do Cruzeiro. Vou começar com você, viu, Dimar? Em meio à turbulência criada por Beneci Queiroz, supervisor do Cruzeiro, a Raposa apresentou Matias Pisano, o jogador que já chegou esbanjando bom humor na sua apresentação. A reportagem é dele, que é sempre bem-humorado, Diogo Ramalho. Mais um gringo na toca, um Cruzeiro de várias nacionalidades. O Ariel, a Arrascaeta estão recebendo bem os gringos que estão chegando, né? Estão facilitando a adaptação deles, estão pegando ainda o português ainda. Algumas coisas que eles falam que a gente não entende, o Ariel passa pra gente, o Arrascaeta também. Mas ao decorrer do tempo a gente vai se adaptando com eles e eles com a gente. Quem se apresentou foi Matias Pisano, meio-campo, 24 anos de idade e baixinho. Foi difícil pela sua altura às vezes? Não, é melhor. Para mim é melhor ser petizo. Por quê? É mais habilidade, me passo por abaixo das pernas dos jogadores. O pequenino Pisano tem sonho grande. Estou muito contente de estar aqui em Cruzeiro, muito feliz, com muita ilusão e tratar de fazer todo o possível para conseguir todos os objetivos com o clube. O clube hoje conta com 4 estrangeiros, Ariel Cabral, De Arrascaeta, Sanches Minho e agora Matias Pisano. E pode chegar mais um, já que a diretoria ainda não desistiu do colombiano Cuellar. Temos uma pessoa na Colômbia que está conversando com os 2 clubes e devemos ter uma resposta hoje ou amanhã. Situação complicada até para entender. Cuellar está emprestado ao Júnior Barranquilla, que tem opção de compra de 70% dos direitos do jogador. O clube demonstrou interesse em efetuar o negócio junto ao Deportivo Cali e, posteriormente, repassar o atleta ao Cruzeiro. Enquanto o Júnior Barranquilla afirma ainda não ter adquirido o volante, o time de Cali diz sim já ter fechado o negócio. Não tem um plano B específico, não. A gente está esperando primeiro resolver a questão do Cuellar, passar para vocês e depois, caso não dê certo, achar um outro nome. Não precisa nem perguntar se ele está feliz de vestir a camisa do Cruzeiro, né? Esse aí esbanjou bom humor na apresentação. Dimara, quando ainda era uma especulação a contratação do Pisano, eu trouxe aqui, até revelando a fonte, o Data ESPN, da ESPN Brasil, o estudo que eles fazem lá de prós e contras de cada jogador. E entre os contras, entre os defeitos do atleta, estava o fato de ter pouca força física. E esse foi o assunto ontem da coletiva. Você vai mais ou menos por essa linha? Você acha que pode atrapalhar? Até vendo o jogador agora em loco, ele realmente é bem franzino, bem baixinho. Você acha que atrapalha ou que não tem essa? O que importa é a velocidade, a habilidade, a técnica dele. O Cruzeiro precisa dessa velocidade dele, né? E acho que depende muito de quem vai estar ao lado dele, ou de como é que o David vai armar essa posição. Quando você tem um jogador que tem esse tipo de deficiência, mas você tem nele uma velocidade, uma concentração, um poder de distribuição, que é o que ele tem, de chegar à linha de fundo, né? Aquela história que a gente sempre cobra tanto, o cara vai mais ali. Isso tudo, gente, são informações que a gente foi colhendo com todo mundo que a gente conhece
do futebol argentino, fora, quem acompanha muito, quem tem uma ideia do que realmente o jogador faz. Então, se torna teórico, mas na prática para quem acompanha muito de perto. Então, eu acho que desse jeito a formação tática é feita exatamente em cima das características que você tem do jogador. E é nisso que o David vai ter que trabalhar. Quando a gente ouve o time e vê o time que está trabalhando hoje, que daí você começa a ter a certeza que ele quer Marcos Vinícius marcando, que ele quer Alisson marcando, que são hoje os jogadores que estão ali na frente, você vê que essa também vai ser a reação com quem entrar e também vai ter que valer para ele. Que é isso que o Cruzeiro hoje, pelo treinamento, não está jogando com nenhum armador centralizado, né? É um outro ponto que também tem a ver. Então, esta formação tática que o David está impondo e, obviamente, treinando esse time para ser, eu acho que ele encaixa nessas características. André, você tem um depoimento interessante sobre o Pisano, né? Você acompanhando um argentino falando das características e da qualidade desse jogador e fala dele como um todo aqui. Sua opinião estava bem interessante, eu quero compartilhar com os nossos telespectadores. É porque os telespectadores não acompanham, mas durante a matéria a gente vai conversando. Pois é. Reportagem. Aí você falou uma coisa tão interessante que eu falei, você tem que falar isso no ar, pô. Eu falei que, ao mesmo tempo que eu estou muito curioso para ver o Atlético hoje, ver como é que vai ser essa postura do time com o Diego Aguirre, eu estou muito curioso para ver o Pisano jogar. E aí, quem sabe, no domingo, né, no jogo treino primeiro, quem sabe ele entra e a gente pode ver um pouco. Eu estava falando que tem 2 pontos que me intrigam muito. O primeiro é que, em boa parte da temporada, e principalmente no final, ele ficou no banco de reservas. E aí, o que os jornalistas argentinos falam é que o técnico, né, o Pellegrino, ele não gosta de jogar com o jogador aberto. Então ele acabou perdendo espaço por questões táticas. E ao mesmo tempo, hoje um jornalista argentino estava comentando que é uma grande na opinião dele, é uma grande contratação do Cruzeiro. É um jogador muito bom, muito agudo pela beirada do campo e que dá muito espaço para gol. Então isso já leva uma expectativa um pouco bem melhor do que a expectativa de um jogador que teoricamente seria reserva. Só para passar, você falou para dar uma opinião geral, eu acho que quando a gente fala, você falou, o principal defeito dele seria a questão física. Ele não é um jogador forte. Não comparando o jogador, não comparando o futebol, mas o estilo, ele me lembra muito o Everton Ribeiro, pelo que eu vi. Everton Ribeiro não é um jogador que não tem físico, né? Mas é um jogador agudo, de drible e de assistência. Então, para mim, taticamente, seria um jogador muito parecido com o Everton Ribeiro. E também, taticamente, atua pela direita. Rápido intervalo, a gente já volta com o que todo mundo quer ouvir, tudo sobre o caso Beneci Queiroz.